Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Se os torneios combinados de Cincinnati tinham tudo para dar um espelho do que pode acontecer no US Open por conta da semelhança de piso, por um clima sempre muito mais quente, como acontece muito em Nova York, nós não podemos reclamar de nada, né? Na área feminina, Coco Gauff ganhou o maior troféu da sua carreira aos 19 anos, evoluindo agora com essa parceria com Brad Gilbert, mostrando cada vez mais elementos no seu jogo, e faz uma dobradinha americana às vésperas do US Open, já que ela ganha em Cincinnati, e na semana passada Jessica Pegula ganhou em Montreal. Portanto, aí não pode haver outro sentimento para os torcedores norte-americanos do que uma enorme confiança nas suas duas top 10 do que pode acontecer aí já na semana que vem em Flushing Meadows. E no masculino nem preciso dizer, né, minha gente? Vocês certamente viram em casa a final disputada milimetricamente entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, um jogo cheio de idas e vindas, lances espetaculares e um empenho sobre-humano, eu diria até, dos dois jogadores. Começaram a partida com uma sensação térmica de 37 graus e terminaram 3 horas e 50 depois com uma sensação de 33 graus. Quer dizer, durante o jogo inteiro, um verdadeiro forno ali na quadra central de Cincinnati, e mesmo assim os dois se empenharam o máximo que foi possível, uma exigência física extraordinária do começo ao fim. Os dois se mantiveram mentalmente muito fortes, claro, tiveram seus altos e baixos, que é absolutamente normal. O Djokovic, inclusive, fisicamente teve uma queda muito grande ali ao final do primeiro set, mas com esse poder físico e mental que os dois têm, proporcionaram um dos melhores jogos dos últimos tempos para a gente. E, aliás, justamente para comentar tudo o que aconteceu nesta final masculina lá de Cincinnati, o podcast Tênis Brasil desta semana convida ele, Dácio Campos, para conversar com a gente a partir de agora. Dácio Campos, canta honra ter você aqui de volta no podcast Tênis Brasil e ainda por cima para comentar esta final espetacular de Cincinnati. Assistimos ontem um jogo do mais alto nível, disputado até a última bola. Eu tenho certeza que você que acompanhou com a gente esse jogo tão ponto a ponto ficou realmente maravilhado. Obrigado e um grande abraço para você estar aqui com a gente. Zé, eu que agradeço, a honra é toda minha, sempre um prazer poder falar com você, com o seu público. O Tênis Brasil, que há tantos anos guerreia aí nessa nossa modalidade tão interessante que é tênis, viu, Zé? Obrigado mesmo. Estamos fazendo 25 anos, Dácio, agora em outubro. 25 anos é tempo, viu? Pô, qualquer coisa perdurar 25 anos é um milagre. No Brasil, então, são 2 milagres. E nem dúvida alguma. Mas aí, Dácio, me conta um pouco como é que você viu essa final incrível de ontem, em que o Alcaraz teve a sua chance, deixou passar, o Djokovic estava mal, se recuperou, quer dizer, ingrediente para tudo quanto foi gosto ali nesse duelo entre os dois, né? Ô Zé, eu vejo assim, primeiro, os caras estão batendo, em média, acima de 120 por hora, certo? Então, fazendo um comparativo imbecil assim, mas já fazendo, há 20 anos, quando um treinador chegava para um tenista, podia até ser do topo, vamos falar um Wilander, vai até mais, Wilander mais 30 anos, e falava assim, põe a bola em jogo, né? Ele ia pôr a bola em jogo a 90 por hora, 95, 100 no máximo, né? Hoje, quando o Ferreiro fala para o Alcaraz assim, põe a bola em jogo, ele põe a 130, Pois é. Que seria o golpe mais forte de um Wilander, próximo de um Becker. Tudo bem que as raquetes mudaram muito, as cordas mudaram muito, tem mais tecnologia na bola, mas de qualquer maneira, a técnica do jogo, independentemente da raquete, da corda, que foram para mim os dois artifícios que mais progrediram, né, ela mudou demais, né? Muito core envolvido, né? Muita rotação, muita força de baixo para cima. Aliás, força é a resistência da gravidade, né? A força não é de trás para frente,
ela é de baixo para cima. E esses caras estão rotando o corpo de uma maneira, né, que é o que faz com que o golpe tenha 60%, 70% da potência dele ali no meio do corpo, né? No posicionamento das pernas, na flexão dos joelhos e na rotação do corpo, do tronco. Né? O braço e a mão são a cereja do bolo, é a última parte ali, a munheca dá uma passada ali, rápida, mas a rotação está toda no core. Né? E isso que me surpreende, e isso que eu acho que até atualmente é uma dúvida para a própria fisiologia do esporte, né? Porque o Alcaraz, ele dá sinais de que ele rotava o core desde o berço, quando a mãe dele dava mamadeira para ele ou a chupeta para ele, né? Impressionante. Então, isso tudo, eu não sei, eu queria até ouvir a sua opinião, que é um expert no assunto também. Como é que fisiologicamente um corpo aguenta, né, desde os 10 anos de idade, até antes, às vezes, essa rotação bruta, né, no meio do corpo, né? Tanto é que o Alcaraz, com 19 anos, já ficou parado aí, com lesão no corpo, perdeu o Finals, perdeu a Austrália, né? Já é muito cedo para ter lesão, né, Zé? Tem uma diferença básica entre contusão e lesão. Contusão é pancada. Você tem um hematoma, passa uma pomadinha milagrosa ali, uma semana você tá bom. A lesão é algo que vai se construindo com o tempo e quando se manifesta, é aquela que te tira do cenário, que te leva pro fisioterapeuta. Né? Então, a lesão que ele já aponta com 19 anos de idade, 20, já é algo para acender uma luz amarela, eu diria, né? E ver quanto tempo mais um corpo consegue resistir a isso. Porque o Djoko, ele usa também o core, mas nem tanto quanto o Alcaraz. O Alcaraz é absurdo, tanto é que a bola dele anda mais que a do Djoko, por ele usar mais o centro do corpo, o core. Você está falando de lesão, Dácio? Eu lembro aqui que os contemporâneos do Alcaraz, o Yannick Sinner, o Holger Rune, que são muito novos também já cheio de problemas de lesão, né? Vira e mexe um para, não aguenta um jogo, o Sinner vive abandonando partidas, graças a Deus agora parece que se fortaleceu. Essa nova geração, embora seja espetacular no aspecto técnico e físico, ela também precisa tomar cuidado, né? Sim, o Sinner mesmo, você vê, o Sinner ele tem uma fisionomia, né? Ele é tranquilão, sereno, etc. Mas ele tem um corpo que não te apontaria alguém que fosse bater tão forte. Pois é. A técnica dele é muito próxima da perfeição. Né? A bola dele anda muito. Outro dia eu estava até vendo um jogo dele aqui em casa, e às vezes eu fui um modesto 100 e pouco do mundo ali por algum tempo. Eu joguei tênis contra algumas pessoas do topo, etc. Fiquei pensando como é que eu ia jogar contra o Sinner, Zé. Aí eu fiquei pensando aqui, né? O que eu ia fazer? Aí eu falei, amigo, só com um Schmidt Western 45, entendeu? Não tem como, só armado, não tem jeito. Impressionante, cara. Entendeu? Não tem jeito, é muita força, direita, esquerda, saque. Entendeu? Uma tábua, né? É sólido, é seco, né? E o Djokovic e o Alcaraz ontem fizeram um espetáculo de Dante Alighieri, né, Zé? Sim. Não dava para sair da televisão, né? No segundo set, o Djoko teve uma queda de energia, o que até é normal nos jogos longos, assim, apesar do jogo não ter sido o melhor de 5, o esforço é tanto que chega uma hora, o esforço físico e mental, porque é o seguinte, o esforço mental é dobrado, porque a bola andando a 130 por hora, amigo, você não tem chance de ver nem se te passou um mosquito na quadra. Não dá para pensar. Né? Não dá para pensar, é reação pura. Aliás, o único momento do jogo que você age é o saque, né? Todo o resto é reação, né? Então, a reação, né, Zé, o próprio nome já diz, é a duplicidade da ação, né? Agir é uma coisa, reagir é outra, né? Então, a reação, ela não te dá tempo de pensar. A ação, sim. Quando você vai pôr a bola em jogo no saque, você tem aqueles 20 segundos entre um ponto e outro. Agora, reagir, amigo, é apanhar e rebater, apanhar e rebater. Agora, apanhar e rebater a 130 por hora, fundo e angulado, como é que faz? Jogando como o Djokovic, sucumbe, né, dois passos da linha, né? Aí uma hora, quando o cérebro e o físico, né, e o fisiológico, né, chegam a um limite
humano, o que acontece? A energia faz foi o que aconteceu com o Djoko no segundo. Ele morreu. Só que, como todo extraterrestre, ele ressuscitou. Pois é. Né? Ele ressuscitou, ele renasceu do jogo. E na hora de pegar na jugular e morder, o Alcaraz lambeu. Se o Alcaraz ganhar mais 2 pontinhos ali naquele segundo set, ele jogava a última pá de cá no jogo. Ali, meu irmão, ele marcou 2, 3 pontinhos e o Djokovic levantou e falou: você não quer? Aí a energia regrupa toda e ele voltou, Djokovic. Voltou o lobo comedor de fígado. Né? Sem dúvida. Aí ele voltou nervoso. E o resultado a gente viu, né? O terceiro set, foi pau a pau, o Djoko teve na frente, deixou o garoto voltar. E é uma pena que o Djoko tá meio que chegando no fim e o garoto tá iniciando uma carreira brilhante, porque se eles fossem adversários mais vezes, eu tenho certeza que um faria com que o outro melhorasse demais o nível. Aliás, eu ia te comentar isso, uma coisa que eu fiquei pensando ontem, que é uma grata surpresa, na verdade, o fato do Alcaraz surgir, não pela qualidade, não, ele surgiu assim, um nível técnico muito alto, mas ele veio no nível do Big Four, vamos chamar assim, né? Quando você vê que o Andy Murray dificilmente vai ganhar um Grand Slam de novo, Nadal é uma dúvida, o Federer já se foi, então a gente tinha ali aquela lacuna, né, de que ia acontecer, de repente o Djokovic ia dominar tudo e até ia talvez um pouco perder aquela vontade de evoluir o tempo inteiro, porque não ia ter um concorrente forte, né? E de repente o Alcaraz no mesmo nível que os caras. Eu acho que o Alcaraz veio para coroar o Djoko como o maior da história mesmo, sabe? Essa é a grande verdade para mim. O Alcaraz vai fazer o Djokovic tentar mais uns 3 anos. Bem provável. Eu acho que se ele tivesse não tivesse tanta dificuldade, ele esmoeleceria mais cedo, eu acho. Porque a ausência do Nadal e do Federer e do Murray, né, deixaria ele sozinho na pista, no que tange o Big Four, certo? Você acabou de falar bem aí. E esse garoto veio como um Big Five. Entendeu? Ele veio dar vida pro Djokovic. Djokovic vai ter gasolina aí para mais 3 anos por causa do Alcaraz. A grande meta dele. Agora você falar pro Djokovic assim agora, se achasse a lâmpada, esfregasse e viesse o gênio, o que você queria? O que você gostaria? Você tem 3 desejos. Ele ia falar: jogar com o Alcaraz e ganhar do Alcaraz. Entendeu? Porque esses caras jogam por desafio, velho. Com certeza. Tem um desafio melhor do que ele teve ontem, ganhando desse moleque, o que ele sentiu ontem à noite, o que ele está sentindo até hoje, a missão cumprida de um cara de 36 ganhar de um fenômeno de 20, que o moleque é um fenômeno. Sim, joga dito muito. por ele mesmo. O Djokovic disse que já jogou com todos. O Alcaraz é um nível acima. Ele falou, não sou eu que estou falando. E ninguém melhor que ele para ter esse parâmetro, concorda? Plenamente. Tá, coisa que eu queria falou isso. Uma coisa que eu queria destacar com você, que eu fiquei, não é de hoje também, mas ontem ficou muito claro isso, é que até devido às limitações momentâneas que o Djokovic tinha ali, ele optou pelo jogo de rede, né? Ele ficou claro que ele tinha que diminuir aquela correria toda, não aguentava mais o confronto, não aguentava mais e foi pra rede. E como o Djokovic estava olhando bem, não dá? Que show que ele deu na rede, né? Eu sinto da seguinte forma, toda vez que um cara vai muito pra rede, é porque ele não segura a onda no fundo, Ninguém gosta de ficar de voleio lá na frente, de goleiro, Entendeu? Geralmente quem é goleiro é porque sabe que não vai segurar a onda lá de trás, então vai pra frente pra abafar. Sim. E eu me sinto relativamente confortável porque eu fiz isso bastante. Você sente que não vai dar pra ficar trocando, sabe a trocação do boxe? Uhum. Mas não vai dar pra ficar trocando, você vai pro clinch, dá no fígado, entendeu? Bate aqui, bate ali, enfim, você evita o confronto direto, certo? Então quando o Djokovic começa a sacar e volear mais, e aí com mais frequência pra rede, pra mim é claro sinal de que ele não tá aguentando do fundo, pra mim, certo? Ou seja, ele precisa mudar o plano.
Precisa mudar o plano, porque aquele plano dele que é distribuir do fundo não vai dar certo porque ele não tá aguentando. Sim. Ele não tá aguentando. Então, essa mudança, para mim, deixou isso claro. Que, da mesma forma que o penúltimo jogo deles, que eu não lembro onde foi, que acabou o terceiro set, acho que foi em Roland Garros. O Alcaraz morreu. Teve cãibra. Morreu, não aguentou mais. Certo? Então, um leva o outro a um extremo que muitas vezes é sobre-humano. O Alcaraz morreu uma vez, o Djokovic morreu ontem. É que o Djoko, é o Jason, né? Do Sexta-feira 13. Você acha que acabou o filme, ele sai da banheira, depois ele sai da churrasqueira, ele sai da lareira, ele sai do poço artesiano, ele sai, Ele não acaba o filme dele, entendeu? Dá pra fazer umas 20 séries com o Djokovic. Mas aí é que tá, Dácio, eu tô querendo destacar para você. Essa versatilidade que o Djokovic adquiriu, que ele não era assim, obviamente, no começo da carreira, ele foi evoluindo pouco a pouco, trouxe o Becker, depois fixou o Ivanisevic, na procura de quê? De um saque melhor e dessa possibilidade de variação para a rede, porque ele sabe que ele está com 36 anos de idade e, obviamente, ele não vai ficar no fundo da quadra da vida dele, inventando essa garotada toda, né? Muito bom, concordo plenamente com você. Ou seja, porque o saque acelera, né, a rapidez do ponto e ameniza o sofrimento. Ameniza um pouco, né, Você encurta, né, o sofrimento. Porque, você ficar tomando pancada do Alcaraz no fundo da quadra, irmão, é o seguinte, Zé, o saque, né, quando ele melhora, quando o cara saque e voleia mais vezes para encurtar o negócio, ele só deixa claro o seguinte: a dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Sim. Sofre quem quer, entendeu? E lá de trás, ficou claro ontem que o Djoko tava sofrendo. O moleque saiu da quadra inteirinho, Zé. Impressionante. Inteirinho. E o Djoko saiu arrebentado. Ontem eu vi ele arrebentado, eu acho que forte, mas ele saiu avariado. Ele mesmo já tá se dando conta ali, na minha modesta opinião, de que a idade chegou e que, entendeu? Já não é mais aquela barbada dele fisicamente, entendeu? Ele já tá ligado que ele vai ter que matar 2 leões por dia, não um só. E o Alcaraz vinha de uma sequência muito dura, né? Porque lá em Toronto ele teve jogos duríssimos, mentalmente difíceis, inclusive, né? E a semi dele com o Carlos foi uma loucura, né? Ele teve quase um milagre para ganhar aquele jogo. Ele teve para perder várias vezes, né? Então é um esforço físico e mental incrível, né? Zé, você já teve 20 anos, não teve? Faz um tempinho, Dácio. Zé, com 20 anos até o diabo ajuda, Zé. Até o diabo ajuda. Tudo, entendeu? 20 anos, né? O metabolismo é muito acelerado, o cara se recupera muito rápido, Zé. Né? Agora, com 36, né, o negócio já vai ficando estranho, demora pro metabolismo melhorar, né? E não é só 36, né, 36 castigado, né, Zé? O Djokovic, o cara já jogou quantas partidas? 36 ganhando toda semana, né? Porque uma coisa é você jogar um campeonato e perder na primeira, a outra é você ir na final o tempo inteiro, né? Lógico, o desgaste que esse cara teve é absurdo. E ele não quebra, né? Ele enverga, mas não quebra. Ele é um fenômeno. O comedor de fígado, pra mim, é o cara mais resiliente que tem. Ele e o Nadal, né? Sim. Só que eu acho que ele é um volume acima do Nadal, tecnicamente, ali. Também acho. Eu acho ele um voluminho assim. Deixa eu te perguntar outra coisa, Dácio. Eu, pelo menos, fiquei um pouco encomendado. Obviamente, a regra agora permite de dar instrução o tempo inteiro, livremente ali, estando do mesmo lado da quadra. Agora, essa participação do Ferreira, embora importante, louvável, mas chegou a me incomodar. Porque o Alcaraz não conseguia jogar um ponto sem que ele falasse alguma coisa. Você não achou um pouco exagerado isso, não? Eu acho. Eu achei que ele exagerou ali. Até porque, às vezes, ele falou assim, vai no meio e o cara punha na direita. Entendeu? Verdade. Eu acho que funciona contra ele, entendeu? Apesar de toda a influência que ele tem, todo o mérito que ele tem, fica explícito ali que na hora H, irmão, é você com você mesmo, Deus no comando e fogo, irmão, entendeu? Por mais que o técnico possa te orientar, a sua percepção, a sua sensibilidade, né, o seu estado de espírito no momento é que acaba destinando o que você vai fazer, Zé. É muito rápido ali dentro,
Entendeu? Então é motivacional, tático, alguma coisa técnica, mas, na hora H, no fim do dia, meu irmão, é você com você mesmo, entendeu? Se vira aí nos 30 e ajoelha e ora, Ali tem que orar, porque os caras estão batendo muito forte, sabe? Eu até gosto dessa participação dos treinadores, não vou dizer que eu acho ruim, porque afinal das contas sempre foi feito, sempre foi uma coisa dissimulada, mas era feita, né? Obviamente num grau muito inferior, mas eu ainda sou a favor do tenista resolver dentro da quadra, né? Como você falou, ainda mais nesse nível aí. Eu acho que o Ferreira ele tem uma influência tal nesse garoto que é um fenômeno em matéria de formação, educação, humildade. Ele é espetacular. Ele passa um pouco do limite porque ele sabe que ele não vai receber ou vai a merda, entendeu? Porque a maioria dos tenistas no auge ali, o ego dá uma inflada e chega uma hora que o cara enche o peito e manda o técnico pro inferno, né? Mas esse garoto, ele é tão especial, cara, ele é tão humilde, ele é tão querido, ele é tão educado, ele é tão bem formado, tão bem posicionado, que ele vai engolir o Ferreira e não vai mandar o Ferreira merda. Não vai. Daria pra mandar uma horinha nisso. Até pra desabafar, né, Não é? Você que tá mais perto, vai você, né, Pronto. Não é? Tá mais perto, olha pro lado, o primeiro que você vê, reconhece, vai a merda. Pronto. Mas os dois foram muito bem também na cerimônia de premiação, nas suas declarações públicas, né? Os dois deram um show em todos os sentidos, inclusive nesse desfecho, né? O Djoko fazendo os elogios, as brincadeiras, lembrando, né, do Nadal e o Alcaraz, sua admiração incrível. Eu achei o mais incrível pra mim de tudo isso foi o discurso do Alcaraz no fim, de olhar pro cara e falar assim: amigo, é o seguinte, você é um fenômeno, eu sempre te acompanhei e pra mim foi um prazer participar desse momento com você, porque eu aprendi muito. Olha que demais. Pois é. O cara acabou de perder um jogo daquele, 4 horas de jogo, né? Duríssimo, que ele teve chance. Ele não arrumou uma desculpa, ele não terceirizou a responsabilidade, ele não falou do juiz, ele não falou do... Ele conseguiu ser positivo nisso e falou assim: obrigado por estar desse lado aí, porque eu aprendi muito. Ou seja, esse moleque vai muito longe, Zé. Pois é. Muito longe. Porque a mente dele é aberta. Ele tem o ego totalmente controlado e tem pouco orgulho, Zé. Quem tem ego inflado demais e é orgulhoso, fecha a mente e não aprende. Esse tipo de gente se aproxima demais e achar que é Deus, entendeu? E a hora que o cara começa a achar que é Deus, ele tá no trilho pro fracasso, A soberba precede a queda, certo? Sim. Então, essas declarações desse moleque aí, desse garoto, elas vão levar ele muito longe, porque ele vai aprender até o último dia da vida dele, porque o ego dele não ganha dele. Ele mantém o ego muito sob controle. Certo? Até porque ele sabe que se ele quiser ser bobo, imagina só, ele tem que ganhar 14 Grand Slam que nem o Nadal. Certo? É o parâmetro dele. É o seguinte: você vai ficar bobinho? Tá bom, você ganhou 2 Grand Slam, 3, agora você tem que ganhar mais 12. Aí ele já sabe quanto custa pra ganhar um. Aí, como eles são muito bem formados na Espanha, eles são muito respeitosos. Os que estão na ativa respeitam muitos que lá já estiveram, porque eles sabem que eles estão ali porque houve pioneiros que os fizeram, né, chegar ali em função de tudo que o tênis espanhol fez desde o Manuel Santana. Desde o Manuel Santana, que foi o primeiro, o precursor do negócio. Dali pra frente, popularizou o tênis na Espanha, né? O Santana virou um Paquirri, que era um grande toureiro espanhol popular, né? O tênis virou uma espécie de futebol em menor escala, mas muito grande. E olha só o que aconteceu, Zé. Só você vê o que tem nos últimos 35 anos aí do tênis, quem ganhou mais. Pois é. Só você vê. Uma fábrica de fazer jogadores. Humildes. Não, e o seguinte, todos eles terminaram a carreira, todos levam o filho na escola, todos ficaram milionários e todos continuam extremamente humildes. Isso é verdade. Todos. É só você ver. Casualmente eu tenho contato com
vários deles, né, que são meus companheiros, foram 20 vezes melhores do que eu, mas, né, a gente tem contato, conhece, treinar, etc. Ou seja, é gente como a gente, Zé, humilde. Entendeu? Não tem, subiu no tamanquinho, o outro já chega do lado, enquadra e falou: Oye, tío, que te crees? Te crees la hostia? Entendeu? Já enquadra logo e bota num lugarzinho e todo mundo fica bonitinho. E assim mesmo que tem que ser, né, Zé? Eu acho exatamente isso. Porque no fim do dia, meu, né? Uma hora depois que a gente deitar no caixãozinho ali, o bicho vai comer todo mundo igual, não vai? Exatamente. Então fica tranquilo que Deus gosta mais. Essa final espetacular, Dácio, obviamente esquenta ao extremo o US Open, né? Vamos ter aí daqui uma semana. Aí muda muito, obviamente joga em 5 sets, muda muito o clima, porque se faz um calor desse em Nova York, com aquela umidade, você já imaginou jogar naquele inferno, que é mesmo jogando à noite, que o Djokovic certamente vai jogar à noite? É infernal, porque aquela umidade é de matar. Aliás, eu acho que o Djokovic não ganhou tanto no US Open justamente em função da umidade, que é uma coisa que afeta muito ele mesmo, a gente sabe, né? Ele desgasta bastante. Ele desgasta muito rápido. Ele da Austrália, né, Zé? Canguru é com ele mesmo, né? Canguru é com ele mesmo. Então eu vejo aí um US Open extremamente interessante. Claro, o sorteio da chave é legal, importante. Vamos ver que peças vão para aquele lado da chave. E como eu disse, o Sinner é uma peça importante. Medvedev, não podemos esquecer dele, que numa quadradura é um cara de maior respeito do mundo, né? Então, vamos ver as peças aí, mas eu acho que o US Open nunca ficou tão quente. Quer dizer, o Alcaraz, mostrando toda a sua qualidade na quadradura, né? Ele é um jogador que se adaptou demais, muito bem à quadradura. E o Djoko, querendo ser o 24º Grand Slam, escapou ali em Wimbledon, né? E ele deve estar com uma vontade enorme de refazer isso. Ele tem aquele problema todo com o US Open de 2020, a sua eliminação. Depois perdeu em 2021 o Medvedev quando ia completar o Grand Slam. Então ele tem umas coisas a resolver com Nova York, né? Sim, sabe o que eu gostei muito dele, Zé? De uma entrevista dele, que ele me parece ser um cara sincero, né? Ele falou o seguinte: quando vieram com essa história pra ele de que ele era o maior de todos os tempos, ele falou: não, amigo, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. O Rod Laver foi o maior, o McEnroe foi o maior, o Connors foi o maior, o Borg foi o maior, né? O Sampras foi o maior, e eu sou mais um desses que tá no momento agora. O tênis mudou muito, a raquete, ele foi super sensato, meu. Sim. Mas do coração mesmo. Sabe? Um cara que avalia a história do tênis com uma lucidez absurda, entendeu? Ele não simplesmente se promoveu o maior da história porque ele tem o maior número de grandes slams. Apesar de eu achar que sim. Se tem uma maneira de avaliar para mim quem possa ser o melhor, é quem ganhou mais grandes slams, certo? Mas isso não quer dizer que ele tenha sido o maior na cabeça dele. Por quê? Porque ele sabe que mudou muito. Ele sabe que o Rod Laver ficou 6 anos sem jogar Grand Slam. Claro. Ele sabe que o Borg nunca foi para a Austrália. Né? Ele sabe que o Borg parou com 26 anos porque tinha problemas de saúde dele lá, certo? Uhum. Então o cara que sabe tudo isso tem uma avaliação muito mais macro do contexto. Claro. Né? E ele é muito inteligente. Muito. A prova disso é quantas línguas ele fala. Fala línguas diferentes sem sotaque. Pois é, exatamente. E olha que a língua mãe dele é japonês com russo, misturado com chinês, né, meu? Sérvio é J de cabeça para baixo, né? W com 3 perninhas e um tio. Então ele fala línguas latinas, meu, com uma desenvoltura absurda. O cara é inteligente pra caramba, entendeu? Não é só um jogador de tênis, esse cara é genial como ser humano também, meu. Ele tem um monte de coisa ali no peito dele, que ele não falou nunca, mas que ele vai ter que falar, que ele, como criança, 7, 8 anos, viveu uma guerra sangrenta, né, Zé? Sim. Ele viveu a Guerra dos Balcãs, e ele é sérvio. Os sérvios eram terríveis, né, com os bósnios. Sim. Tanto é que as tropas da ONU, né, da UN, os boinas azuis, eles que sitiavam os sérvios para que eles não pudessem sair dos territórios deles e dizimar os bósnios. Eles cortavam a cabeça dos bósnios. Você lembra aqueles julgamentos em Haia lá do Milosevic, aqueles caras? O cara perguntava para ele assim, você se arrepende? Ele falava, eu mataria mais uns 10 aí. Cara ruim mesmo. Pois é.
E ele, meu, é totalmente do bem. A prova disso é que os sérvios e os croatas sempre foram inimigos mortais, né? Sim. E ele convidou quem para ser técnico dele? Sim, Um croata, meu. Eles dão uma lição pro mundo absurda de perdão, de compaixão, de amizade, de mudança, de tudo, entendeu? Eu acho isso maravilhoso deles. Ele foi agora na Bósnia, foi extremamente bem recebido, ovacionado, todo mundo torcendo para ele, né? É uma personalidade, ele viveu realmente. Isso, né, Zé? E viveu isso na carne. Imagina o que esse cara tem na memória dele. Viveu uma guerra. Quando ele tava vendo cabeça jogada no chão, o Nadal e o Federer estavam em country club. Pois é. Um em Maiorca, o outro em Basel, né? Entendeu? Então esse cara aí, o Djokovic, ele tem na memória dele coisas, meu, que são terríveis. E tá tudo ali, né, Zé? Você não apaga a memória. Não, com sem dúvida nenhuma. Você não apaga. Então tem horas que ele pega a raquete, dá aquela raquetada, que essa raiva que ele tem é ressentimento do passado. Que só tem raiva quem é ressentido, Zé. A raiva não é um sentimento que brota do nada. Ela vem do passado, do ressentimento. E esse cara não tem como não ter ressentimento se ele viveu uma guerra. Quem que viveu uma guerra que não tem ressentimento, Zé? Pois é. Não existe, né? Você sofre um assalto, já fica tonto, né? Imagina uma guerra. Imagina, é uma guerra, Zé. Ele o Djokovic morou num apartamento de um quarto com 14 pessoas. Pois é. Entendeu? A história dele é terrível. E uma vez por semana alguém tinha que passar pela frente do front, certo? Para pegar o pão e dividir por 14. Então o Djokovic é o seguinte, meu, o que a gente chama de inferno, ele chama de lar, meu. Entendeu? Não? Que é um inferno para uns, para ele é lar. Então, você der uma fatia de pão puma para ele, sem miolo, ele come e agradece a Deus. Meu. Entendeu? Outra concepção. O cara é um guerreiro. Viveu a guerra. Imagina o que é uma guerra. Nem quero imaginar, né? Não, então, ele tem tudo ali no peito dele e na memória. Tudo, tá tudo ali, Zé. Tudo ali. Dácio, meu querido, infelizmente o tempo passa, precisamos encerrar o nosso excelente bate-papo aqui no podcast. Eu quero só que você me dá aí um panorama. Quem é que você acha que vai ganhar o US Open? Quem é que vai levar esse torneio? Aí, arrisca aí. Tá valendo $100, vai. Porra, Zé, eu acho, eu não sei se eu acho ou se eu quero mais uma final entre os dois, entendeu? Eu acho que vai pintar mais uma final entre os dois, mais um espetáculo. Eu tô confiante pra isso. E aí quem se poupar melhor nas 2 semanas tem uma melhor chance, depende, né? do que vai acontecer, né? Quem vai jogar mais à noite, quem é mais ameno, quem vai pegar um jogo duro na hora do almoço. Enfim, vai depender muito das condições climáticas. Tênis, né, Zé? A nave-mãe. Adaptação é o nome do jogo. Vai saber o que vai acontecer, né? Mas esses caras aí, o bom deles é que eles adotam o que eu adoto. É só por hoje, Zé. A vida é o que acontece agora, meu. É só por hoje. O cara não fica projetando lá no futuro. Ele vai tirando da frente o que vai aparecendo e já tá bom demais, entendeu? São caras que têm muita gratidão por estarem onde estão. Eu acho que é isso. Querido, obrigado, um grande abraço pra você. Como é que você tá firme lá no Pinheiros, dando suas aulas em casa, Cara, planejando uma academia, e você tá com planos bons, né, Décio? Estamos com planos bons, é isso aí. Tô planejando, tô querendo ter um lugar meu. Vamos torcer para que logo mais isso possa acontecer. Por enquanto eu tô de home office. Eu dou uns treinos, umas aulas aqui em casa mesmo, que é pertinho do Shopping Eldorado, e tô com o meu Instagram, que é o Leão da Montanha DC. Estamos indo direitinho, é o Leão da Montanha. Tenho feito bastante coisa nele. Tenho planos também para ampliar ele com algumas empresas de mídia. É isso, Zé. Dando os treinos, tranquilo, só por hoje funciona. Enfim, hoje é um dia importante para mim, já tô aí há 3 anos e 8 meses limpo. Que maravilha. Né, me reinventando a cada novo dia, com Deus no comando, e tá tudo certo. Tô bem, tô feliz, tô contente, só me resta ter muita gratidão. Essa é a melhor parte de todas, sem dúvida alguma. Dácio, obrigado, um grande abraço para você, querido. Gratidão, o mais doce tempero da vida, amigo. Não pede que ele capriche. Amém, Zé. Obrigado aí por tudo.
Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.